Olá, meu amigo, que Deus abençoe. Veja só, hoje eu quero falar sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra no livro de Zacarias, capítulo 4 e versículo 14, diz assim, Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? O profeta Zacarias, o sacerdote, recebeu uma profecia futurista que Deus revelou para ele sobre as duas testemunhas que estaria pregando no período tribulacional. No livro de Apocalipse, capítulo 11, olha só, versículo 11, capítulo 11, versículo 14, diz assim, E quando acabar o seu testemunho, a besta que subiu do abismo farão guerra e as vencerão e as matará. Veja que quando o anticristo estiver dominando todo o território israelense, quando a besta do Apocalipse estiver dominando todo o território do Oriente Médio, a Bíblia diz o quê? Que Deus enviará as duas testemunhas que vai pregar no período tribulacional. O que é isso, bicho? O anticristo, a besta, vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos. 3 anos e meio é de paz. Após 3 anos e meio, a besta do Apocalipse vai quebrar a aliança feita com Israel e vai perseguir o povo de Israel para tentar destruir e tentar matar. É nesse período, no último período, faltando 3 anos e meio para completar os 7 anos de tribulação, para completar a profecia de Daniel de 70 semanas, a Bíblia diz que as duas testemunhas, vestido de pano de saco, que representa humilhação, que representa arrependimento, ele vai pregar por 3 anos e meio dentro de Jerusalém. E as pessoas de Jerusalém vão se sentir incomodadas pela mensagem profética de arrependimento que os dois profetas vão pregar dentro de Jerusalém, os dois ungidos do Senhor. Porém, olha só, depois do último período de 3 anos e meio, as duas testemunhas vão ser mortas na praça de Jerusalém. Olha só o que diz o versículo 8 de Apocalipse 11. E o seu corpo já está morto na praça de Jerusalém, na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Veja que a Bíblia fala que o corpo dos dois profetas vai estar morto na praça de Jerusalém, aonde o próprio Jesus foi crucificado e depois ressuscitado. Mas Cristo tem uma estratégia para salvar Israel. Presta atenção, a estratégia de Deus para salvar Israel. No versículo 9 diz assim, E havendo homens de vários povos, tribo, língua e nações, virão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirá que o seu corpo morto seja posto em um sepulcro. Ou seja, ninguém vai permitir o corpo das duas testemunhas ser sepultado. Por quê? Porque Deus não vai permitir. Ela vai ficar ali por 3 dias debaixo de chuva, debaixo de sol, no período tribulacional. No versículo 10 diz assim, E os habitantes da terra se alegrou sobre ele, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Veja só, a Bíblia diz que a mídia que vai estar presente no período tribulacional, vai anunciar a morte dos dois profetas do Senhor no período tribulacional. Ou seja, todas as nações do Oriente Médio e Europa vão ficar sabendo
que aqueles dois profetas estão mortos na praça de Jerusalém. E o governo, o anticristo, não vai deixar ninguém tirar o corpo dele dali. Por 3 dias e meio. E todos vão se alegrar, porque é contra Israel, é contra a mensagem dos dois profetas, das duas testemunhas do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim no versículo 11, preste atenção. No versículo 11 diz assim, ó. E depois daquele 3 dias e meio, o Espírito do Senhor, vindo do céu, ou de Deus, entrou neles, e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Preste atenção. Depois de 3 dias e meio, o Espírito do Senhor vai entrar nas duas testemunhas, e eles vão ressuscitar fisicamente, literalmente, e todos que estavam ali na praça de Jerusalém vão se assustar, porque o Espírito do Senhor entrou nas duas testemunhas e ele foi ressuscitado depois de 3 dias e meio, que é uma data profética, simbológica, futurista, para cumprir a profecia de Daniel. Então ele vai ressuscitar, e no versículo 12 diz assim, ó. E ouviram uma grande voz do céu. Ele ouviu uma voz do céu que dizia, sobe para cá. E subiu ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Veja que ele vai ser arrebatado, trasladado. Enoque foi traslargado, Elias foi traslargado e vai subir em uma nuvem. Jesus foi traslargado, não foi arrebatado, foi levado em uma nuvem até o céu. Aí está a estratégia de Deus para salvar Israel, que eu vou falar já já. E no versículo 13 diz assim, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. E o terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao nome do Senhor. Aleluia. Veja só. A Bíblia diz que Deus tramou uma estratégia para salvar Israel. A primeira estratégia foi o quê? As duas testemunhas pregou com o pano de saco 3 anos e meio. E a mensagem dele incomodou todo o território que era inimigo da mensagem de Cristo. A nação de Israel não recebeu a mensagem dos dois profetas. O anticristo ficou furioso. A Bíblia fala que o anticristo subiu uma ira e venceu as duas testemunhas. Mataram as duas testemunhas. Aqui no versículo 7 diz assim, ó. E quando acabar o seu testemunho, a besta que subiu do abismo farão guerra, e as vencerão e o matará. Quer dizer, ele vai matar as duas testemunhas e o seu corpo vai ficar. Após 3 dias e meio, após 3 anos e meio, Deus criou 2 estratégias. Qual foi, o bispo? Primeira, ele pregou 3 anos e meio em todo o território de Jerusalém. Era conhecido dos inimigos de Israel. O anticristo ficou sabendo, a besta, e agora perseguiu ele para matar. Primeiro ponto, ele foi morto na praça de Jerusalém, onde o próprio Jesus foi morto, chamado aqui Sodoma e Egito. Porque Israel estava agora debaixo de idolatria, adorando o anticristo, né? Então, qual foi a segunda estratégia? A ressurreição. Jesus ressuscitou as duas testemunhas, os 2 profetas, e levou ao céu. Então todo mundo viu aquele ato profético, e no versículo 13 diz assim, ó. E os demais deram glória ao Deus do céu. Então ele se converteu, aceitou a mensagem profética no final da grande tribulação, após os 3 anos e meio da mensagem do profeta. A mensagem foi pregada, a mensagem foi entrega
foi entregue para o povo de Israel e muitos se converteram naquele exato momento. O que eu quero dizer é que Deus teve a sua estratégia de salvar Israel. Após os 3 anos e meio do último período tribulacional, de 7 anos de tribulação, o anticristo, junto com a mídia, vai passar a maior vergonha da sua vida. Por quê? Porque o anticristo matou as 2 testemunhas. A mídia anunciou para todo mundo que ele tinha morto. A mídia. Então todo mundo se alegrou. Um mandou presente para o outro, um ligou para o outro, e a pessoa agora ficaram blasfemando contra o Espírito Santo. Mas no final, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor entrou nas 2 testemunhas, foi ressuscitado, e agora todo mundo que viram ficaram assombroso. Por quê? Porque o próprio Deus criou essa estratégia para salvar Israel. Quer dizer, a última mensagem das 2 testemunhas teve um efeito extraordinário. E na mesma hora que eles deram glória, Deus enviou esse terremoto, que 7.000 pessoas morreram. Então imagina que aqueles que ouviram a mensagem dos profetas, das 2 testemunhas, e depois viu ele morto, depois de 3 dias ressuscitou, foi levado ao céu, e a Bíblia diz aqui no versículo 13 que eles deram glória ao nome do Senhor. Olha só a estratégia de Deus para salvar Israel no período tribulacional. Não adianta nós distorcer a Bíblia para se proteger uma religião, uma doutrina, uma ideia, uma ideologia religiosa. Aqui é literal. As 2 testemunhas físicas. Quem tentar matar ela, vai sair fogo, vai sair poder da sua parte, vai destruir os seus inimigos. Então, a Bíblia é muito literal, que as 2 testemunhas não é a igreja do Senhor Jesus, não simboliza Israel e a igreja, não tem nada a ver. As 2 testemunhas é 2 pessoas fisicamente israelitas que Jesus vai salvar, e ele vai levantar essas 2 testemunhas dentro desse plano profético. Ele não sabe que Cristo está usando eles para esse propósito. E as 2 testemunhas já vai ser conhecida em toda Jerusalém. Então no final da grande tribulação, todos que viram o milagre acontecer vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. Aí, meu amigo, fica uma pergunta. A igreja não está mais aqui na terra. Eu vou recapitular. O arrebatamento da igreja é iminente, qualquer momento, sem aviso pré, né? Pode acontecer o arrebatamento e Cristo vai levar a igreja. Os que ficaram na tribulação vai ficar sobre o império do anticristo. Tanto Israel, tanto qualquer nação vai ficar sobre o domínio do anticristo. Depois de 3 anos e meio de paz, a aliança será quebrada de Israel. E aí começará a grande tribulação, que começa no livro de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2. Se o anticristo, montado no cavalo branco, saiu para vencer as nações, mas ele vai ser derrotado quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras, no livro de Zacarias 13, 6, 14, né, e 26, que Cristo pisará no Monte das Oliveiras, e aí então Israel vai ser acuado para o deserto, aonde Satanás foi fazer guerra com a mulher, a semente de Cristo, que é Israel. Então será salvo Israel. Eu creio que todo Israel vai ser salvo nesse propósito escatológico que o nosso Senhor Jesus escreveu. Amém? Que Deus te abençoe, te guarda, te proteja. Que Deus venha te dar o espírito das 2 testemunhas para você reconhecer o seu erro e colocar a sua vida na mão do Senhor. Amém, meu amigo? Que Deus te abençoe, te guarda, te dá luz, que você venha não sair do mundo, mas se proteger desse mundo, porque o mundo é nossos inimigos e tenta nos destruir. Um forte abraço, que Deus te abençoe.